que hoje teve a reunião, né, da Liga lá, que o Perrotinha falou ontem com o Marcão. E aí, após a reunião na manhã dessa terça-feira, né, até o próprio Globo Esporte consultou dirigentes das 20 equipes da Série A, além de Cruzeiro, Grêmio e Vasco, que estão também interessados nessa nova liga, né, que é a Libra, Liga dos Clubes do Brasil. Certo, Perrotinha? E aí, antes da gente falar sobre os 20 clubes e os 3 da Série B, eu queria destacar a fala do presidente do Atlético Paranaense, né? O Petraglia. Mas eu posso te falar uma coisa? Ele tá certo. A imprensa tá deturpando. Tá? Só para dizer. Vai lá, mas então fala. Toca o pau e depois eu analiso. Eu ia passar para você, porque assim, o que muita gente está falando é que ele tá certo, ele tem que defender os direitos dele, do Atlético Paranaense, que é o clube dele. Por outro lado, né, o Flamengo e o Corinthians e os demais também defendem os seus próprios lados também. E aí a pergunta que eu te faço, e aí eu quero que você explane tudo aí, a sua opinião sobre o assunto, o Petraglia é aquele cara que compra Itaipava e quer tomar Heineken no churrasco? Rapaz, o que eu já passei por isso, tu não tem noção, cara. O que eu já comprei de coraçãozinho, e na hora que eu vi a picanha saindo, eu levantava, irmão, porra. Rapaz, mas o que eu já passei por isso, de tipo, porra, todo mundo botou lá o isoporzinho com Heineken, tudo bonitinho, não sei o que aí. Porra, chegou o meu primo, o primo do meu primo, a prima do não sei quem, não sei o que. E aí só tomava Heineken e trouxe, né, sei lá. Glacial. Glacial. Essas coisas. Pois é. Mas vamos lá. Cara, é o seguinte. Os clubes todos estavam conversando desde semana, já de algum tempo, tá, sobre a criação dessa liga. Houve, obviamente, a proposta vinda da GSK junto com o Banco Pactual, BTG Pactual, né? E eles analisaram e começaram a criar um estatuto ou uma premissa que, inclusive, tem um anexo sobre a divisão, tá, dos direitos, literalmente como até uma premissa mesmo de um modelo econômico e financeiro, obviamente, desse modelo de transmissão. Dito isso é para quê? É para sair da inércia. Isso é para sair o seguinte, cara, vamos, todo mundo fica empolgado, vamos tornar esse futebol brasileiro uma coisa diferente, vamos comercializar isso internacionalmente, vamos ter um grupo de mídia foda, vamos ter um banco que possa vender nossas cotas, vamos fazer um negócio, vamos pensar para daqui a 10 anos, o nosso futebol está completamente diferente, os clubes ganhando muito mais dinheiro, tendo poder nas mãos, e claro, em grupo e o poder unificado de poder ganhar mais grana em vários tipos de formato de mídia, formatos de negócio e por aí vai. Porra, todo mundo se empolga, quer fazer. E aí, então vamos fazer aqui e vamos nos reunir no dia 3 de maio para a gente dar uma olhada nisso? Beleza, se reuniram. Muitos dos clubes, inclusive muitos dos dirigentes, foram comunicados nos últimos dias e hoje muitos deles se reuniram lá em São Paulo para poder vislumbrar esse primeiro formato, essa primeira versão de um estatuto e de uma premissa de modelo de transmissão e de cotas para cada time. E aí, é óbvio que hoje, literalmente, aqueles clubes que entendem, aqueles dirigentes que estão envolvidos nessa produção, nessa construção de maneira mais, como é que eu posso dizer, mais direta, esses caras, esses dirigentes, esses clubes, se sentem mais confortáveis e entendem o processo como uma primeira versão para chegar e, vamos assinar. Eu estou mostrando aqui, botando uma carta de intenção aqui e estou assinando. Que, eu quero eu quero essa porra. Eu quero mudar o futebol brasileiro. E é óbvio que é de absolutamente total direito daqueles dirigentes que foram comunicados, participaram de maneira indireta ou não participaram de maneira alguma daquilo tudo que está sendo construído, mas foram pelo menos partícipes hoje da reunião, que, óbvio, eles têm, inclusive, um prazo até 12 de maio, que é para a segunda reunião deles, para analisar o documento
E é óbvio que vai ter divergência, é óbvio que vai ter interesse próprio e interesse em comum para que se chegue a um denominador comum no dia 12, quem sabe, talvez nem no dia 12 se chegue a um denominador comum, seja o primeiro estágio de poder analisar isso mais profundamente, cada um pleitear sobre dúvidas ou sobre exigências, sobre esse estatuto e essa premissa que foi esse anexo, que é a premissa da divisão de cotas, e que possa pensar num todo e que possa, daí por diante, mais passos ainda até chegar no modelo ideal. O importante nisso tudo que eu vislumbro é que, de fato, me parece os dirigentes dos clubes, pela primeira vez, terem a intenção, e aí eu não posso garantir que isso vai dar certo, eu não posso garantir que isso vai ser idôneo, eu não posso garantir que isso é ético, eu não posso garantir nada por enquanto, porque a gente conhece muito bem a cabeça dos dirigentes brasileiros, e nunca foi fácil essa relação. Mas me pareceu uma intenção positiva, pelo menos até agora, sobre o assunto. E aí, cara, como já vem acontecendo há muito tempo sobre milhões de assuntos hoje no mundo inteiro e em qualquer editoria, seja de esporte, política, economia, cultura e etc. Cara, a imprensa, nesse ano, e ontem eu falei muito sobre isso, inclusive sobre a entrevista do Diego, a imprensa, nessa necessidade diária de furo de reportagem, de eu preciso ter a informação mais rápida possível e etc., em primeira mão, busca aquilo que é polêmico para tentar, de certa maneira, criar uma pressão que eu, sinceramente, me pergunto por quê. Para quê? Com que intuito a imprensa faz esse tipo de movimento? Claro, me parece que o Vene Casagrande publicou um áudio do Petralha sobre o assunto, falando que não vou assinar enquanto as exigências de 6 times que assinaram e não sei o quê, porque a gente precisa olhar o estatuto. Porra, é tudo isso que eu estou dizendo. Esses clubes que não estão diretamente ligados na produção, na construção desse estatuto, na premissa, que não têm contato, por exemplo, a gente sabe, ontem mesmo o Marcão lembrou disso, o BTG Pactual tem um ou dois acionistas que trabalham no Flamengo, que são dirigentes do Flamengo. Prakovic é do BTG Pactual, irmão. E foi até pouquíssimo tempo atrás, VP de Finanças do Flamengo. O Toches, eu tenho dúvidas, eu não sei se o Toches é. Mas o Toches conhece esse board do Pactual, deve ser amigo íntimo. Isso entre outros. Então, assim, é óbvio que, por exemplo, o Flamengo vai ter mais ligação. É óbvio que, de repente, o Corinthians e tantos outros também vai ter ligação. Cara, faz parte. E óbvio que todos os outros clubes que, não estão ligados, que se sentem no direito de analisar, que querem ver isso juridicamente, etc., beleza, tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Eu fico muito preocupado, a imprensa tentar criar uma polêmica desnecessária sobre algo que, justamente, inclusive, pode favorecer os próprios veículos de mídia no futuro, de terem uma competição muito maior, de ter uma competição muito mais qualidade, de ter uma competição que, de repente, vale muito mais você pegar o direito de transmissão e ter jogos e jogos e jogos e times competitivos, né, com grandes jogadores, uma grande liga, quem sabe a principal liga da América, quem sabe uma liga que seja comercializada até com a Europa, que, de certa maneira, entre de uma vez por todas, nas 5 principais ligas do mundo, com uma competição realmente chancelada, que aí, inclusive, o futebol brasileiro, quando for jogar a porra do Mundial, pare de passar vergonha desde 2012, que nenhum time brasileiro ganha um campeonato mundial. Que a gente chegue lá, a ponto da porra do Chelsea, do Real Madrid, da puta que o pariu da Europa, olhar e falar assim, porra, o time dos caras é bom pra caralho. Fudeu, meu irmão. Vai ser jogo duro. Se a gente ficar jogando sem vontade, os caras vão engolir a gente. Assim, é uma mudança de padrão. Eu não sei se isso vai acontecer, se eu sou um belíssimo sonhador, não sei o quê, mas assim, eu torço para que isso aconteça. Acho que todo mundo deveria torcer.
Ao mesmo tempo, eu queria lembrar uma coisa só para deixar aqui para vocês poderem comentar e o Arthur também para poder comentar. Engraçado, né? Cruzeiro na Série B, Grêmio na Série B, Vasco na Série B. Ah, uma liga, né? Tá na hora de ter uma liga, né? Tá na hora. Mas eu sei que a liga, a ideia é para 2000, se não me engano, 2025, até porque muitos dos clubes, e falei isso ontem, inclusive, muitos dos clubes têm contrato com a Globo, por exemplo, e com a própria CBF até 2024, 2025. Tem clube até que tem contrato até 2028, pasmem, fiquei sabendo disso. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser os próximos passos. Eu estou esperançoso porque eu quero um futebol brasileiro mais forte. Eu quero um futebol brasileiro mais competitivo. Eu quero muito que a imprensa se exploda. Assim, a minha muita vontade de falar isso, assim, sério mesmo. Eu quero que a imprensa, nesse modelo arcaico, com uns caras rabugentos, críticos poetas, assim, que vivem no mundo da lua, que misturam pautas e vieses e sei lá, gostos pessoais absurdos a uma cobertura que deveria ser isenta, independente, ética, correta sobre o dia a dia do futebol, que não estão aqui para ajudar o futebol, muito pelo contrário, estão aqui como uma âncora há anos, puxando o futebol para baixo. E, claro, os dirigentes também, tá? Os dirigentes esportivos dos clubes também têm a ver com isso. Os presidentes da CBF também têm a ver com isso. A CBF é a principal culpada do futebol brasileiro. Até hoje está nessa boca rota que existe. A CBF é milionária, a seleção brasileira é trilhardária e o futebol brasileiro vive com o pires na mão, né? Mas, assim, é um absurdo. Assim, parece que assim, é um sistema que se retroalimenta e que precisa mudar. E que precisa ter uma quebra de paradigmas, né? E se eu puder sempre falar sobre isso, eu vou falar pra cacete e querer quebrar muito esse sistema, porque é uma bosta isso. E isso só fode o futebol. E aí o Globo Esporte procurou os 20 clubes. E aí, nós vamos ler um por um? Não, né? Vamos pegar os... eu acho que, assim, eu diria para você assim, para ler, eu lembro dos clubes que me chamaram a atenção. Tá, vamos ler Flamengo, se você quiser. Acho que o Flamengo é legal, Corinthians é legal para você mostrar um lado Palmeiras, de quem está muito envolvido. Flamengo, Corinthians e Palmeiras é de quem está envolvido e quer e tá. Vambora, tá como locomotiva. E os times que estão mais como vagão. Que aí, Atlético Paranaense, Fortaleza. Entendeu? Você pode pegar aí Vasco. E eu acho engraçado como o Vasco, o Vasco está passando por um problema absolutamente bizarro internamente, porque eles não conseguem nem aprovar o estatuto deles para ser SAF, para fazer o SAF, por conta de conselheiros e por aí vai. O Vasco é muito complicado internamente, e eles estão colocando como, não é possibilidade a palavra certa, mas como condicional. A própria empresa, que inclusive ainda nem fez o SAF do Vasco como para aprovar o projeto da Libra. Aí eu falei, porra, irmão, tu nem SAF ainda, nem conseguiu andar com SAF. E você vai tornar condicional a tal da 777 a aprovar o projeto? É louco. O Botafogo, acho que é legal de dar uma olhada também. Mas assim, eu achei plausível, não sei se a palavra boa é essa, mas eu achei muito tranquilo o que todos os dirigentes... Tem um dirigente que fala assim, cara, eu preciso analisar essa porra, eu não vou assinar sem olhar, sem meu jurídico falar ok, sem meu board lá, o meu departamento de futebol falar assim, bacana, entendeu? Meus conselheiros aprovarem essa merda, eu não vou assinar. Fato é que, muitos deles não entenderam, isso é um primeiro modelo, é como um contrato. Vamos pegar aqui umas considerações de alguns clubes. Vou pegar aí primeiro o Atlético Mineiro, que disse o seguinte, o presidente Sérgio Coelho. Não assinamos, mas porque recebemos o estatuto no final da semana passada, e o estatuto tem um anexo que é um dos assuntos mais importantes, sobre a distribuição das receitas da Liga, e hoje ficamos sabendo que esse anexo é simplesmente uma premissa. Gastamos nossa energia nos debatendo sobre a distribuição das receitas e esquecemos de olhar o estatuto. Eu vi o estatuto. Pedi a nossa assessoria para ver também. A princípio, não vi nada que pudesse nos inviabilizar de assinar. Mas como temos um tempo até o dia 12, né, que é o dia D, parece, né, da assinatura da Libra,
Vamos analisar com mais calma e provavelmente devemos assinar. Ou seja, o Atlético Mineiro está inclinado, né, a aceitar a ideia. O Bragantino não decidiu se manifestar sobre o assunto, mesma coisa do Ceará. O Flamengo disse o seguinte, representado pelo vice-presidente Rodrigo Duche de Abranches, advogado. A criação da Liga é um sonho antigo dos clubes, que desejam ter maior influência sobre o seu próprio destino. A criação da Liga foi um grande passo, porque demonstrou a união dos grandes clubes, possivelmente os maiores. Além do mais, temos informações de que os outros irão se juntar até a próxima semana, dia 12. Temos informações de questão comercial, que é relevante, mas a maior importância estará em poder de organizar a competição e tudo que ela envolve, como arbitragem, calendário e etc. Isso eu acho que é o único ponto que eu acho do caralho essa ideia. Foi um dia muito feliz e semana que vem teremos mais. Perrotinho, eu acho esse ponto do calendário fantástico, né? Porque se a gente depender da CBF, o futebol brasileiro tá... Foda-se o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é o único no mundo que ele consegue pegar o maior patrimônio dele, que é o Brasileirão Série A, desfalcar os times que disputam o título para servir amistoso de seleção. É o único que pega o próprio patrimônio e fala, foda-se, vai lá jogar Brasil e Irã, que é mais legal, é mais importante. Não vou parar o calendário nesse jogo aí, não. Entendeu? É foda, cara. E é uma CBF, coisa que... o interesse dela totalmente na seleção, cara. Totalmente na seleção. E aí o que acontece? Com essa teoria da Liga, o Flamengo, por exemplo, e aí já é uma expectativa minha, que eu fiquei muito puto na semana passada, é de conseguir ter um calendário mais flexível, um calendário mais inteligente, para que o Flamengo consiga viajar pelo Brasil um pouco mais. Entende? Ter uma pré-temporada correta, aí tem que pensar na parada do estadual, que é outro ponto muito discutido, né? O calendário em si do Campeonato Brasileiro. Então, assim, você ter jogos como o Flamengo fez lá em Teresina, aquilo é do caralho, cara. Eu que sou um off-Rio, meu sonho era o Flamengo vir jogar de bobeira em Belo Horizonte. Agora, o Cruzeiro cai para a Série B, menos um jogo. A América só Deus sabe se volta para a Série B ou não, que é uma incógnita. Mas, beleza. Aí só tem um jogo agora para mim, 2, né? Hoje 2, mas a partir do ano que vem pode ser 1, né? Não sei, pode ser 3. Tudo pode acontecer. E pro cara que não tem essa oportunidade, o Flamengo é no Brasil inteiro. E, eu não queria ver o Flamengo viajando pro Piauí igual eu vi agora, por mais que eu entenda e concorde com a parada de poupar e tal, mas deixar os principais ídolos ali no Rio. Leva aquela galera, leva os caras, entendeu? Para fazer um marketing, fazer uma mídia. Porque o Off Rio do Flamengo, ele é fudido, ele só toma na bunda o tempo todo, cara. Com todo respeito. Então, assim, numa dessas, se você tem um calendário que permite fazer isso, você pegar o Flamengo e Botafogo, por exemplo, eu sou contra o Flamengo e Botafogo no Mané Garrincha porque tem a viagem. O calendário é uma merda. Agora, se o calendário não fosse uma merda, totalmente a favor do Flamengo jogar em Brasília. Totalmente a favor. Tem torcedor do Botafogo lá também? Provavelmente deve ter. Não estou comparando, mas deve ter. Mas Flamengo em Brasília, tem que ter o jogo lá, Tem que ter o Flamengo em Manaus. Entendeu? Então, assim, isso daria para fazer, Perrotinho. Porque o Flamengo hoje não pensa nesse off-Rio. Não pensa, não valoriza e não respeita esse off-Rio. Então, numa dessa, é um dos pontos que eu achei mais importante. E você? Quais pontos você acha favorável? Você já falou muito sobre a Liga, mas principalmente dos pontos favoráveis. Mas eu queria saber de você os pontos negativos que fariam você ter um pezinho atrás em relação a isso. Alguma coisa te remete a 87 ou não? Então, o ponto negativo sempre me remete à questão seguinte: quando você tem dirigentes, e a gente precisa saber se vai ser feito, provavelmente sim, né? Há pouco tempo atrás, não sei se vocês lembram, teve aquela liga que acabou não dando certo, que inclusive quem capitaneou ela, quem ficou como CEO dela foi o Calil. Lembra? Foi o Calil. E aí tiraram o Calil. Primeira liga. A primeira liga, exatamente. Aí o Calil ia tocar, ia fazer acontecer, tiraram o Calil, aí o Calil ficou puto. E aí botaram outro dirigente que eu também não lembro qual é agora, e deu tudo errado. Acho que foi Bandeira, não? Não lembro. Eu também depois não lembro. Do Calil? Acho que foi Bandeira. Depois do Calil. Não, o Bandeira começa atrás do Calil. E o Calil fica como gol do América? Enfim. Não, do Atlético. Eu entendi gol do América, não no América. Luiz Pedro poderia ter formatado a frase melhor, corretamente, do Luiz Pedro, mas não. Luiz Pedro que é cruzeirense.
Bom, mas enfim. A questão é o seguinte. O meu medo sempre vai ser isso. Quem vai capitanear o projeto vai ser lá a GSK junto com o Pactual, e aí eles vão fazer um board que vai cuidar dessa questão, e esses profissionais de futebol serão realmente capacitados, será internacional, terá intervenção ou não lá da La Liga, se vai ter ou não vai ter, como é que vai ser esse modelo? Esse modelo precisa ser realmente apresentado em detalhes para que a gente entenda como serão os próximos 10 anos do futebol brasileiro, ou pelo menos os 5 anos, um médio prazo aí de 5 anos. Como será administrado, e não estou falando só de maneira financeira, não. Como será organizado, quem vai ditar as regras, vai ser profissionalizada a arbitragem? Não vai. Vai ser profissionalizado o VAR? Não vai. Como vai ser organizado o calendário? Vai ser equiparado ao europeu? As janelas de transação, vai ter fair play financeiro? Não vai. O modelo SAF vai poder... Um monte de coisa que precisa ser respondida. E aonde, para mim, é o calcanhar de Aquiles? Se, de alguma maneira, for construído mesmo, tiver uma administração, etc., mas que tiver como é que eu posso dizer? Isso é muito comum até nas federações e na forma como o futebol brasileiro hoje é administrado. Se os dirigentes dos clubes tiverem ingerência nessa parte administrativa, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje, na CBF, para a eleição da CBF, por exemplo, e para tudo que acontece no futebol brasileiro, existe a votação em que as federações têm peso 3, os clubes de Série A têm peso 2, os clubes de Série B, se não me engano, têm peso 1, e aí vai a votação. Se todas as federações votarem no mesmo, é impossível que os clubes consigam ter algum tipo de ingerência, de mudança de parâmetro de cenário no futebol brasileiro. Isso a gente já fala disso há muito tempo e por isso se perpetua esse poder no futebol brasileiro há anos. Minha preocupação é justamente sobre um modelo que, de certa maneira, possa ser parecido. E a gente entende muito bem como os dirigentes brasileiros de todos os clubes, e eu não estou falando de todos os outros, não, até do próprio Flamengo, é óbvio que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado. Que não, a grande verdade é que não se pensa no todo, sempre se pensa na própria fatia. A criação da Liga pressupõe de que está se pensando num todo, porque quer se crescer tudo, mas daqui a um tempo pode começar a criar ruído, ou pode começar a criar alguns movimentos. A gente estava falando ontem, né, da entrevista do Diego, da questão da panela, mas pode criar grupos e subgrupos dentro desse contexto e que, de alguma maneira, isso tenha influência em alguma mudança que não seja positiva, propositiva, para um torneio, para um calendário, para algo financeiro, para tudo. Esse é o meu medo e por isso eu espero muito que isso deve acontecer a partir de amanhã ou depois, que venham os detalhes de como isso vai funcionar, né?